Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que esse vídeo chegar, aonde ele chegar. Eu me chamo Gilda Ribeiro, moro atualmente em Portugal há quase 4 anos, eu e minha família. E venho aqui trazer para você uma palavra do Senhor e dizer para você que Deus tome conta da tua casa, tome conta dos teus celeiros, que os sonhos teus sejam os projetos de Deus para a tua vida. Porque muitas das vezes nós queremos sonhar os nossos sonhos, mas o projeto do Senhor é melhor para nós, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a tua vida, para a nossa vida. E eu venho trazer uma palavra para você nesse dia de hoje, que está no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 7, no qual diz assim, que vai ser o que eu vou começar a falar com vocês ao decorrer desse vídeo, é um testemunho da minha vida que aconteceu comigo tempos atrás, e eu quero trazer para você como experiência, porque outras pessoas podem ter vivido situações assim, que se encontra no versículo 7 do livro de Salmos, capítulo 34. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém? Aleluia. Gente, o que aconteceu comigo? Eu fui criada numa igreja católica desde criança, até os 9 anos, fui feito batismo, tal, na igreja. E desde pequena, quando eu comecei já a estudar, eu percebi que eu era uma criança diferente. No meio da família, no meio do ciclo de amizades infantil, eu me senti uma criança muito diferente. Eu senti assim uma perseguição tão grande, tão terrível contra a minha vida. Só que eu tinha algo comigo. Aonde eu ia, eu falava de Jesus, sendo que na minha casa não se tinha o hábito de falar de Jesus. E eu falava dele, do Senhor. E aquilo foi crescendo comigo, mas eu era uma criança muito, como eu posso te dizer, passava muitas guerras, sabe? Espirituais. Só que eu não conseguia entender esse mundo espiritual porque eu era uma criança. E minha mãe, às vezes, ia em lugares assim, sabe? Como eu posso dizer, em centros, né? Tinha amizades, não sei se fazia, mas é um vídeo, gente, que vem relatar coisas que aconteceu na minha infância e adolescência, para vocês entenderem o que faz a diferença dos anjos quando eles se acampam à tua volta. E sempre eu falava, e na escola tinha colegas que falavam bem assim, sai de perto dessa menina, ela só fala de Jesus. Mas como é que eu ia falar tanto de alguém que eu não conheço, que não pregavam para mim na minha casa, mas eu já falava. E aí vem aquela passagem que diz que o Senhor te escolhe dentro do ventre da tua mãe, o Senhor te separa. É verdade. E, queridos, foi passando um tempo, minha mãe começou a ir para uma igreja evangélica, e dali eu comecei a ter mais curiosidade, né? Passei mais a ter curiosidade das coisas do céu. E fui, né? E chegamos lá, uma igreja boa, né? A igreja batista na época, na minha infância. Irmãos, passou um tempo, fiz 10, 11, 12 anos. E eu não percebia que meu patamar de espiritualidade com Deus já estava de uma forma diferente, sabe? Quando eu pensava que não, eu estava pelos cantos da casa tentando ler a Bíblia. E eu tinha aquilo comigo, sabe? Que o Senhor estava ali, que os anjos do Senhor estavam ali. Só que eu não ouvia falar de anjos quando eu era criança. Eu não ouvia falar de anjos na minha adolescência. Eu ouvia falar de Deus, de Jesus. Mas eu não ouvia pregações, palavras que falassem de anjos. E um dia, eu olhei para o céu e sempre quando a gente é criança fala, ai, tá vendo aquela estrela que tá caindo lá? É uma estrela cadente, é uma estrela não sei o que. Isso que a gente sabe que são meteoros que se fragmentam e ali, que hoje em dia é diferente, a gente já conhece a verdade. E passou esse tempo e eu falando comigo, hoje eu vou fazer algo diferente, com 12 anos. Ao lado da minha casa tinha uma fábrica e à noite ficava totalmente escuro. Irmãos, eu gostava de, como eu posso dizer,
de desafiar o medo. Mas eu era tão nova, eu não entendia o porquê que eu gostava de desafiar o medo e mostrar que eu não tinha medo, porque eu tinha um reino sobre a minha cabeça. E eu cria nesse reino quando eu orava, quando eu era criança. Era como se eu visse esse reino. E nesse dia eu subi num tanque de lavar roupa. Do tanque de lavar roupa eu subi em cima do muro. E ali eu olhei pro céu e fechei os olhos. Que nem quando você bate palma no aniversário e faz um pedido, não tem? E assim, eu fechei os olhos e olhei para o céu com meus olhos fechados, meu rosto virado para o céu e falei assim: Senhor, eu sei que eu tenho um anjo e amanhã eu vou voltar aqui e o Senhor vai falar o nome do meu anjo. Nesse mesmo horário, eu me emociono quando eu falo. E desci, não tive medo do escuro onde eu estava, o céu todo azul do meu Brasil estrelado. Eu desci do tanque, não falei nada para ninguém em casa e voltei. Quando foi no outro dia, às 9 horas da noite, naquele mesmo horário, esperei toda a família jantar, se aquietar e subi lá, porque eu tinha falado para o Senhor que o nome do meu anjo seria o nome do meu filho, que eu ia ter um filho e que, olha só gente, com 12 anos, e que esse filho seria um menino. E no outro dia eu volto para pegar a resposta, o nome do meu anjo. E até então eu não sabia nome de anjos. Naquela época não se existia telemóvel, pesquisar, essas internet era só para os ricos, só para quem tem muito dinheiro, né? Naquela época. Isso aí mais ou menos há uns... Eita, vou ter que falar a minha idade, mais ou menos uns 35 anos atrás, né? Tô com 46. E aí o Senhor falou comigo no outro dia. Gente, eu peguei e fechei os olhinhos na época pequena. E olhei para o céu, assim, com a cabeça virada para o céu. E o Senhor falou como se não fosse uma voz que falasse no meu ouvido. Falou dentro de mim o nome do meu anjo. E desde aquele dia que o Senhor pronunciou o nome do meu anjo, eu tinha certeza que o anjo do Senhor se acampava à minha volta. Porque eu o temia, eu confiei nele. E nos dias de hoje que eu quero trazer para você, eu quero dizer para você o seguinte: o nome do meu anjo, gente, foi Miguel, viu? Deus me deu e eu nunca ouvi falar de Miguel na minha infância e nem na minha pré-adolescência. Ouvia falar, alguém falava de Rafael. Posso ser que eu tinha ouvido falar Gabriel, mas eu nunca ouvi falar sobre Miguel. Eu não conhecia quem era o anjo Miguel. E Deus falou no meu coração: Miguel. E eu atentei aquela voz. E quando eu tive um filho, meu primeiro filho foi um menino. Exatamente como eu falava com o Senhor. E ali houve uma concordância espiritual, uma concordância celestial no céu. Quando eu falo para vocês que o mundo espiritual é mais real do que o nosso mundo, é real, porque ela está aqui, ó, na Bíblia, na palavra. Se você for ler a Bíblia inteira, ela fala de anjos do Senhor. E os anjos do Senhor veio até José em sonho, o anjo do Senhor veio até Maria, e fora em outras passagens, que se eu for colocar aqui em Lucas, em Atos, fala assim, em Atos 12, 15 diz, e os discípulos pensaram que era o anjo de Pedro quando eles foram libertos da prisão, mostrando crenças em anjos da guarda. Ali também, o Senhor também, que quando Pedro foi preso, né? Ali também fala também em Isaías fala, descrevendo os serafins e adorando a Deus, santo, 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 santo o Senhor dos exércitos, toda a terra é cheia da tua glória. E aí o Senhor sempre vem falando dos anjos, porque o Senhor no Salmos 91 diz assim,
No Salmos 91, versículo 11, porque o Senhor, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. E vamos mais, tem muito mais. No livro de Salmos 103, versículo 20, diz assim: bendizei ao Senhor, vós, seus anjos, forte em poder, que executais o seu mandato e lhe obedeceis a vós. Então toda a Bíblia fala sobre os anjos do Senhor. Irmãos, estamos vivendo nos últimos dias. E a palavra de Deus ainda fala que o Senhor separará, os anjos do Senhor virá e separará o joio do trigo, separará o seu povo. Confia no Senhor, entrega a tua casa para o Senhor. Você que é casado, que é casada, tenha santidade no seu casamento. Por quê? Porque que muitos hoje não acreditam mais nos anjos, na presença de Deus na sua casa. Porque o Senhor envia anjos de guerra para te proteger. O Senhor envia anjos para te guardar em qualquer lugar que você esteja. Peça socorro a Deus. Nós, ser humanos, seguimos tanto a Bíblia. Ímpios, como eu posso dizer, ateus, cristãos, evangélicos, e não percebemos. Por quê? Porque as leis desse mundo se encontram na palavra de Deus. Quando eu leio em Êxodo 20, onde fala os 10 mandamentos, fala lá: não matarás, não adulterarás, não tomarás a mulher do teu próximo. São coisas que, se você for ver na lei, nas constituições dos países, das nações, estão lá, meus amores, estão lá, meus amados irmãos. Então, assim, nós temos que andar conforme a palavra do Senhor diz. Os anjos se acampam em volta daqueles que o temem, sim. Quando você for no hospital, peça para Deus enviar anjos de guerra, anjos de proteção, anjo com a espada desembainhada, anjos com a taça da cura. O Senhor levanta um exército por nós. A terra tem o seu exército. A terra tem os seus cidadãos que tratam da nossa segurança. No mundo espiritual também. E entendam que o mundo espiritual é muito mais importante do que esse mundo que nós vivemos. Podem até matar a nossa carne, mas não a nossa alma. E quem cuida de nós por completo, que é tanto do corpo, da alma e do espírito, é o Senhor, que envia anjos de guerra para te guardar, para te proteger. Então muda um pouco a sua oração. Muitas das vezes nós pedimos ao Senhor de forma errada. Eu tinha problemas familiares e o Senhor começou a falar comigo: peça aos meus anjos, eu enviarei anjo ao socorro do teu próximo, eu enviarei anjo ao socorro do teu filho, da tua família. Vós não sabeis orar. O anjo do Senhor se acampa dentro das casas de oração para levar a oração para o Senhor como um incenso suave. Lembra de Daniel, quando Daniel orava por 21 dias e os principados queriam impedir o anjo Gabriel de levar a oração, amados, e ali o Senhor viu que o anjo dele estava em guerra com aqueles principados daquele lugar, daquela região celeste, e aí o Senhor enviou Miguel, e Miguel foi lá e ajudou o anjo Gabriel para levar a oração de Daniel. Vamos aprender a orar pela nossa nação. Vamos pedir ao Senhor socorro. Quando Josué foi para a batalha, quando Josué precisou guerrear, o Senhor enviou anjos ali também para guerrear com aquele povo. O nosso país, o meu país amado, está passando por problemas terríveis. Por quê? Porque anjos demoníacos, demônios, que eu não posso chamar de anjos, estão trabalhando nas áreas celestiais da maldade para impedir a oração dos santos, porque os santos não sabem orar. Precisamos sim ter santidade na oração. Cuidado com o que falamos, cuidado com o que nos ouvimos, porque senão como é que vamos pedir para que os anjos do Senhor se acampem em volta de nós? Porque a palavra do Senhor ela é fiel e é verdadeira. Ela se acampa, os anjos do Senhor se acampam em volta daqueles que o temem. Jacó lutou com o anjo do Senhor e só largou o anjo quando sua bênção chegou.
Eu não estou aqui para elevar o nome dos anjos. Eu estou aqui para elevar o nome do Senhor, porque o Senhor envia exército de anjos para a tua causa na justiça. O Senhor envia exército de anjos para a tua causa de saúde, problemas na tua casa. Os inimigos das nossas almas, ele não quer só a nossa alma, ele quer nos ridicularizar, quer nos envergonhar diante do Todo-Poderoso. Lembra de Jó? Mesmo Jó, naquela situação que ele estava deplorável, com os filhos mortos, a sua esposa falando, amaldiçoa esse Deus e morre. Ele não pensou nem para a direita e nem para a esquerda, ele olhou para Jesus. Ele olhou para Deus e ele sabe que Deus é o dono de todas as coisas. Ele sabe que Deus pode endurecer o coração de Faraó e para permitir que as pragas venham ao Egito. Assim como Deus pode endurecer o coração das leis dessa terra, assim, para que o seu povo creia nele, não no homem. Enquanto nós olharmos, enquanto nós não sabermos orar e interceder, pessoas que são bênção para nós se tornarão maldições, porque adoraremos mais o homem do que o Criador do homem. É necessário aprender a orar, é necessário aprender, não que é errado falar assim, é necessário aprender, entender a intercessão, a oração, o dom que vem do céu, que não é seu e nem meu, mas é do Todo-Poderoso, meu amado. Então, busque ao Senhor enquanto você pode achar, e invocar enquanto Ele está perto, porque o grande e terrível dia já está às portas. Não há mais tempo para brincar. Limpa a tua casa espiritual, limpa a tua casa material. Às vezes você não está tendo aquela força porque você tem colocado aquilo que não é do Senhor dentro da tua casa. Dentro da tua casa física e dentro da tua casa pessoal, ali onde você habita com a sua família. Peça a Deus que acampe os anjos do Senhor à volta do teu leito. Quantas enfermidades têm vindo sobre a terra e virão mais. E o homem, em vez de clamar ao Senhor, irão amaldiçoar a si mesmo. Por quê? Porque não temem ao Senhor. Não busca nele a sua santidade, não busca no Senhor conhecimento. Peça, irmãos, nós temos soldados, nós temos um exército de Cristo, que são os anjos guerreiros do Senhor. Saiba como pedir ao Senhor, saiba como temer ao Senhor, porque Ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. É a palavra quem diz. Isso não impedirá de tu passar por lutas, não, mas tu sairá forte nessa batalha. Quando Jacó lutou com o anjo, ele estava lutando e como que Jacó saiu dessa luta? Ele saiu manco, machucado. Por quê? Porque era necessário para que ele se lembrasse daquele momento. Porque sabe como nós somos? O Senhor manda uma bênção que você tanto pediu, que você tanto clamou. E depois você esquece que foi Ele que te deu essa bênção. O mundo natural roubou totalmente aquilo que no mundo espiritual o Senhor deu para ti. E no qual você vai viver e você diz que quer viver com Ele. Então essa é a palavra que eu tenho para deixar para você. Deus está agindo por você. Os anjos do Senhor se acampam em volta daqueles que o temem. E aí Jesus estará na casa. Porque sempre o Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito para te guardar. Assim como Ele fez com Ló quando tirou de Sodoma. E se eu for continuar falando sobre anjos, esse vídeo vai ficar muito longo. Mas o intuito disso tudo é que você tenha confiança e tema ao Senhor, porque quando nós tememos ao Senhor, nós buscamos nele aquilo que ninguém pode nos dar, mas só a sua graça, só o seu amor e a sua misericórdia. Que o Senhor cuide de você, aonde você estiver. Não esqueça de deixar um comentário, se você já teve alguma experiência com anjos. Eu tive tanta, gente,
que se eu for colocar aqui, eu vou ficar um pouquinho mais. Mas o intuito desse vídeo é falar sobre o Senhor Jesus, sobre o Todo-Poderoso, porque aquele que quer vir ao Pai tem que vir ao Filho primeiro. Buscai ao Senhor e todas as coisas vos será acrescentada sobre a tua nação. Que Deus abençoe o nosso mundo, o nosso planeta, que Deus esteja cuidando do Brasil, que Deus esteja cuidando de Portugal, tomando conta de Israel, que Deus venha estar com as potências desse mundo, que o Senhor venha nos guardar e nos livrar de todo mal. Porque aqueles que confiam no Senhor renovarão suas forças. Olhai para o alto, porque de lá vos virá o socorro. É em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.